Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leonardo Muniz. Estamos dando sequência à nossa quarta videoaula relacionada ao módulo de banco de dados avançado do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O foco dessa teleaula é relacionado a desempenho, recuperação e análise de modelagem de banco de dados em relação à normalização. Bom, vamos dar início nesta aula o que venham a ser formas normais. Bom, sabemos que a normalização ela é feita através de uma análise de dados que compõem as estruturas, como por exemplo as tabelas, através de uma técnica chamada aplicação de formas normais, ou abreviando FN. As formas normais que existem hoje em literatura e aplicada aos bancos de dados das organizações são a primeira forma normal, ou 1FN, segunda forma normal, ou 2FN, terceira forma normal, ou 3FN, forma normal de Boyce e Codd, ou FNBC, e a quarta forma normal, a 4FN. E também temos, por fim, a quinta forma normal, ou 5FN. Em relação a todas estas, pessoal, a que a grande parte das empresas implementa em seus bancos de dados, em seus projetos de banco de dados, é até a terceira forma normal. Tá? A quarta forma normal, a quinta forma normal e também a forma normal de Boyce e Codd são modelos de bancos de dados mais complexos, que precisam de analisar dados ternários, quaternários e assim por diante. Bom, mas para vocês aqui neste módulo de banco de dados avançado, eu vou passar para vocês até a terceira forma normal. Tudo bem? Bom, em relação à primeira forma normal, ou 1FN, nós dizemos que uma relação, ou uma tabela, ou um conjunto de tabelas está em primeira forma normal quando ela não tem grupo de dados repetidos, e todos os dados devem ser considerados únicos ou atômicos. E como que nós aplicamos isso? Bom, para aplicar, nós devemos, para atender a primeira forma normal, precisamos identificar a chave primária da tabela, depois, identificar o grupo repetitivo ou a coluna que tenha grupos repetitivos de valores e então removê-la da entidade da tabela. Criar uma nova tabela com a chave primária da tabela anterior, junto com esta coluna que tem os seus dados repetidos. Tudo bem? Bom, considerando aí a tabela de cliente que está apresentada neste slide, com apenas 4 atributos: código do cliente, nome, telefone e endereço. Vejam que temos apenas 3 registros aí nessa tabela. O C001, que é o cliente José, vejam que ele tem 2 números de telefone no mesmo registro. E vejam também o endereço dele: Rua 6, número 85, Morumbi, CEP 12536-965. Em seguida, nós temos os registros C002, de cliente Maria, com apenas um número de telefone, e o endereço Rua 11, número 64, Moema, CEP 65985-963. Depois, C003, cliente Jânio, 2 números de telefone e o endereço Praça Ramos, Liberdade, CEP 6858-63, alguma coisa que não dá para eu ver aqui no slide, mas vocês conseguem ver aí que eu vou ajustar. Bom, reparem que para aplicar a primeira forma normal, nós precisamos primeiro distribuir os registros que tenham endereço com muitas informações dentro da mesma coluna, né? Como, por exemplo, nós percebemos aí nesse endereço, no atributo endereço, que além do nome da rua, do número, do bairro e do CEP,
nós temos todas elas compostas no mesmo atributo, né? Para facilitar aí pesquisas, como por exemplo, quantos clientes moram no bairro Morumbi? Tá? Ou quantos clientes moram num range de CEPs? Tá? Então, nesse caso, para você fazer uma pesquisa com todas essas informações, tudo dentro de um único atributo endereço, fica muito complexo em relação à programação SQL. Tá? Então, se for possível, já distribuam essas informações de atributos compostos em colunas específicas, como, por exemplo, o nome da rua, né, o nome do bairro e o número do CEP. Tudo bem? Então, numa parte, a gente já conseguiu corrigir separando bairro e CEP em novas colunas. Só que vejam que ainda a tabela não está em primeira forma normal. Tá? Para estar em forma normal, nós precisamos de remover o atributo multivalorado, que no caso era o número do telefone. Então, neste caso, né, o número do telefone, que é um atributo que está repetitivo, nós tiramos da tabela cliente e criamos uma tabela nova, que é o que a literatura nos diz. Então, pegamos o atributo telefone, tiramos da tabela de clientes, criamos uma tabela nova, como por exemplo, cliente underline telefone, tá? Que vai ter dois atributos apenas. O código do cliente, que é a chave primária da tabela cliente, que eu preciso de levá-la como chave estrangeira na minha nova tabela, e os números de telefone repetitivos, que vão ser cada registro uma nova linha, certo? Então, vejam que eu preciso de trazer o código do cliente para essa tabela nova, para depois eu poder recompor para saber quantos números de telefone cada cliente possui, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui nós já temos um ambiente com tabelas que até agora estão em primeira forma normal. Vamos agora ver segunda forma normal, ou 2FN. Tá? Ela só vai estar em segunda forma normal quando ela já tiver atendido as regras da primeira forma normal, ou seja, os atributos repetitivos não existem mais na mesma tabela, os dados são classificados como atributos únicos. Tá? E depois, para atender a segunda forma normal, nós precisamos de identificar os atributos que não sejam chave e que dependam exclusivamente da chave primária. Se ela depender, o que nós devemos fazer? Então, nós devemos, para aplicar a segunda forma normal, identificar aqueles atributos que não sejam funcionalmente dependentes da chave primária. Aqueles que não forem, tá? Nós removemos também o atributo desta tabela e criamos uma nova tabela com esses dados. Tudo bem? Então, até aqui, nós precisamos de identificar os atributos que não dependam da chave primária. Caso ele não depender, aí ele pode ser removido daquela tabela e criar uma nova tabela exclusivamente para esses atributos que não foram dependentes da chave primária. Para exemplificar essa forma normal, né, a segunda forma normal, eu trouxe para vocês essa tabela vendas, que tem número do pedido, ou N underline pedido, código underline produto, produto, que é o nome do produto, a quantidade vendida, o valor unitário de cada um deles e o subtotal, que no caso é a multiplicação de quantidade vezes o valor unitário. Certo? Se nós vermos, né, o código do produto, ele depende do N pedido? Se ele depende, então ele tem que ficar nessa mesma tabela. No caso, o nome do produto, ele depende do N pedido, que no caso aqui é o atributo de chave primária da tabela? Não, ele depende do código underline produto, tá? Porque ele só vai mudar o nome quando mudar o código do produto. Se mudar o número do pedido, concordam comigo que eu posso ter o mesmo produto 1934 sendo vendido em outro pedido também? Tá? Então, neste caso, o produto ele não depende da chave primária, ele depende de um outro atributo que não é chave. A quantidade vendida, ela depende do código do produto? Não, ela depende do número do pedido. Então, beleza, ela fica aí. Tá? Valor unitário, ela também depende do código do produto. Porque eu posso ter uma negociação de um valor unitário com desconto para determinado pedido ou para determinado cliente.
E o subtotal ele também depende, porque no caso aí é a multiplicação dos dois atributos, quantidade e valor unitário. Tá? Então, de todas estas, nós vimos que o atributo produto, ele não depende da chave primária e ele depende de um atributo não chave, que é o atributo código underline produto. Então, neste caso, nós precisamos de remover o atributo produto, criar uma nova tabela de produto e levar o código do produto como chave primária. Certo? Então, para adequarmos a segunda forma normal, nós precisamos de tirar o código do produto da tabela de vendas. Vejam que aí nesse slide já não tem, certo? E aí nós criamos uma tabela de produtos e levamos o código de produto como chave primária e mantemos o código do produto na tabela de vendas. Porque eu preciso dela para fazer o join e descobrir qual é o nome daquele produto que foi vendido naquele pedido. Tudo bem aqui? Então vejam que agora eu vou ter uma única ocorrência para cada código o nome dele, tá? E aí eu vou ter apenas o código do produto na tabela de vendas. Muito mais fácil para dar manutenção, porque se por acaso a descrição de um produto modificar, eu apenas altero na tabela de produtos, certo? A descrição ela altera uma única vez e isso fica transparente para a tabela de vendas, porque a tabela de vendas, a referência dela é código do produto. Código do produto normalmente a gente não modifica. Ela fica lá enquanto existir o produto e até mesmo quando o produto deixar de ser vendido. Porque eu preciso de ter a referência de produtos vendidos em questão histórica, né? Guardar o histórico de todas as vendas e os produtos que foram vendidos, mesmo que eles não existam mais. Bom, a terceira forma normal. A terceira forma normal, ela é utilizada quando nós temos já nossas tabelas que atendem à segunda forma normal e quando nós temos atributos que não sejam chave e que dependam também de colunas que não são chaves. E este tipo de forma normal ela é aplicada quando nós temos atributos que são composições de outras, certo? Como que nós fazemos? Nós precisamos de identificar os atributos que não sejam funcionalmente dependentes de outros campos ou colunas que não sejam chave. E caso for possível, você pode remover o atributo, porque você pode recompor aquela coluna que foi removida com um simples cálculo matemático ou uma computação, no caso, uma formatação através de linguagem SQL ou outra linguagem de programação. Então vejam que na tabela vendas, nós temos, no caso, o atributo subtotal, que é uma composição da multiplicação de quantidade vezes valor unitário. Então, como sabemos que essa coluna subtotal ela depende de atributos que não são chaves, que no caso é quantidade, quant, e o valor unit, que é o valor unitário, então ela não atende a terceira forma normal, porque imaginem só, se eu fizer um update no pedido número 1005 e alterar o valor unitário para 1400, o valor do subtotal já está incorreto. Então, para cada alteração de um valor unitário, ou até mesmo de uma quantidade, eu teria que automaticamente fazer um novo cálculo e atualizar o valor da coluna subtotal. Então, para evitar esse tipo de problema, se é um atributo que ele é calculado baseado em outros atributos, aí nesse caso é recomendado que você simplesmente remova a coluna da tabela e aí caso você precisar chegar nesse subtotal, você consegue fazer isso facilmente via programação SQL ou outra linguagem de programação dentro da sua aplicação. Tudo bem? Até aqui? Então, para aplicarmos a terceira forma normal, simplesmente removemos o atributo subtotal da tabela. E caso precisemos desse valor num futuro, você simplesmente multiplicaria quant vezes valor unit. Isso é o que nós temos para a aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida relacionada ao vídeo desta aula, né, vocês podem me procurar no Moodle, enviar uma mensagem nos fóruns, né, que eu vou atender as suas dúvidas pontualmente a cada um de vocês. Em relação às referências utilizadas neste vídeo, são as seguintes.
Nós utilizamos para compor estes materiais o livro Princípios de Sistemas de Bancos de Dados Distribuídos, da editora Campos, no ano de 2001. Depois, o livro dos Sistemas de Bancos de Dados, sexta edição, da editora Pearson, 2011. O livro Introdução a Sistemas de Bancos de Dados, editora Campos, ano 2004. E o livro Sistemas de Banco de Dados, da editora Campos, ano 2012. Caso vocês precisam de outras informações de onde obter, vocês podem também acessar os livros que tem disponível na biblioteca virtual ou me perguntem que eu passo alguns outros livros relacionados ao tema que vocês podem consultar. Bom, era isso, um grande abraço, nos vemos na próxima teleaula ou nos próximos vídeos. Um grande abraço e até já já.